Quando pensamos em vilões icônicos, muitos nomes vêm à sua cabeça, mas hoje eu quero falar sobre alguém que à primeira vista pode parecer uma piada, uma sátira, mas no final pode se demonstrar um vilão muito aterrorizante. Eu estou falando do Lord Farquaad, nosso querido anão favorito. Então prepare-se, porque hoje vamos explorar como um vilão tão anão e tão inusitado deixou um marco na indústria da animação. Desde o início do filme Shrek, Farquaad é apresentado de maneira caricata, seu castelo gigante, sua obsessão por ordem e perfeição, até as músicas de boa-vinda num parque temático, tudo grita controle ao extremo. Mas você deve estar se perguntando, por que essa estética é tão exagerada assim? Eu creio que essa estética tem um propósito, mostrar quem realmente ele é. Farquaad não é apenas um governante vaidoso, ele é um ditador que literalmente expulsa aqueles que não se encaixam em sua visão de perfeição. Essa introdução prepara o terreno para um vilão que mistura a sátira com a opressão, de uma maneira que poucas animações se arriscariam a fazer. O que torna esse vilão tão fascinante é o modo como ele consegue equilibrar a comédia com a ameaça de forma brilhante. Aquela cena do interrogatório com o nosso querido Biscoito é um exemplo perfeito disso. Por um lado a gente ri muito com a frase que o Biscoito fala quando está sendo torturado: "Não, os botões de açúcar não", porque é uma cena hilária. Literalmente ele tá torturando um biscoito. Mas se você parar pra pensar por outro lado, é um cenário absolutamente perturbador. Tratando uma tortura em um filme infantil, esse contraste da brutalidade e humor não só torna ele imprevisível, mas também torna ele muito aterrorizante. Outro fato que me intriga muito é a forma como sua obsessão por perfeição e controle aparece nas ações e escolhas dele ao longo do filme. Seu desejo de criar um mundo perfeito sem falhas não é apenas uma busca pela ordem, mas uma crítica à busca excessiva por poder e dominância. A própria estética impecável do seu castelo reflete esse desejo de controle absoluto, com paredes brancas e simétricas impecavelmente. É como se ele fosse o arquetipo de um ditador em miniatura. Isso também é um paralelo interessante. É uma piada que fala que ditadores são pessoas que por dentro são pessoas minúsculas que se importam com a aparência. Isso é genial. O Reino Dulak também é um reflexo da sua personalidade. Tudo é perfeito organizado, desde jardins até as casas, mas a perfeição tem um custo. As criaturas mágicas que não se encaixam nesse ideal são capturadas e exiladas. Ou pior, você sabe, né? Vasco, time completo. Essa narrativa é uma crítica clara à exclusão e à marginalização de coisas diferentes. Temas muito mais profundos do que você esperava em uma animação com piadas sobre pum. Um fato interessante que, a meu ver, é uma teoria bem maluca. Lord Farquaad pode representar a tirania que o Jeff sofria na mão do Michael Eisner. Vale ressaltar que a treta da DreamWorks com a Disney é antiga demais. Quando Formiga Z foi anunciado pela DreamWorks, lembre-se que esse tempo era um dos grandes manda-chuva, se sentiu traído pelo Katzenberg, que era um antigo que trabalhava na Disney. Ele foi para lá para a DreamWorks. Você entendeu o contexto, mas nosso querido Katzenberg garantiu que sua ideia é original. Por fim, Formiga C foi lançado em 1990, meses antes de Vida de Inseto, que era um projeto bem ambicioso da Pixar. Como Shrek é uma grande sátira a tudo que a Disney criou, eu acho que esse anãozinho também tem a ver com essa treta interna, viu? Porque ele literalmente é tudo isso que o Jeff falava que o Michael era. Então essa treta é muito longa. Eu acho que por isso que torna esse personagem tão genial, porque ele é baseado em humano. Então torna tudo mais palpável. Nosso querido anãozinho, Lord Farquaad, não quer apenas perfeição, ele quer o controle absoluto. Sua busca por uma nova perfeita, que o tornará o rei mais perfeito de todos, é mais uma reflexão da sua necessidade de validação externa. Ele não tem carisma ou alguma força genuína, então ele recorre à manipulação e à opressão para manter sua posição. Isso torna o vilão particularmente interessante, pois ele não é poderoso por si só, ele depende de um sistema corrupto para manter sua influência. Literalmente, o arrombadinho é o governo, é a Receita Federal. Freedom. Eu acho que isso que adiciona uma camada interessante ao filme e ao vilão em si, transforma em uma sátira a indústria do entretenimento. O estilo de governo autoritário e sua obsessão pela perfeição e o tratamento desumano dos seres mágicos ecoam como um controle rígido associado à Disney sob a liderança do Eisner. E como o humor desse filme, esse humor mais ácido, que frequentemente sombra dos contos de fadas tradicionais, ganha uma dimensão quando se percebe que Shrek também é um veículo de expressão para as mágoas e frustrações do nosso querido Katzenberg. É uma rivalidade que tornou tudo mais interessante. De um lado tem a Disney com seu conto de fada perfeito, do lado tem a DreamWorks, que faz sátira e mostra como a vida não é perfeita, ou como às vezes não existe um felizes para sempre.
Quando comparamos Lord Farquaad com outros vilões da animação, ele se destaca pela humanidade e pela falta de elementos sobrenaturais ou tragédia que são comuns em vilões. Ao contrário de Jafar, ele não tem poderes mágicos, ou Scar, que carrega uma trágica história de origem. Farquaad não possui habilidades especiais. O que torna ele memorável é sua obsessão pelo controle e pela perfeição, o seu ego inflado, o que torna mais real possível do que a maioria dos vilões da Disney. Mesmo ele sendo uma sátira do tipo de poder e perfeição que podemos encontrar no mundo real, torna ele uma ameaça tangível e bem mais assustadora, porque você logo pensa, esse cara seria um ser humano normal se conseguisse poder, típico político. Seu comportamento exagerado e sua visão distorcida de um mundo perfeito cria uma combinação única de sátira e perigo, fazendo com que ele seja um vilão que não só se encaixa no universo de Shrek, mas também reflete problemas muito reais que observamos em nossa própria sociedade. Suas motivações podem ser analisadas de uma profunda psicologia de insegurança e da busca por controle. Esse desejo desenfreado dele ser o rei de Duloc mostra que ele quer compensar alguma coisa pela sua baixa falta de estatura e também falta de carisma genuíno. Ele quer muito ter o respeito e ser um líder natural, mas ele não pode ter isso, então ele faz através de ditadura. Ele busca a perfeição e a ordem em tudo ao seu redor para mascarar suas inseguranças internas. Esse seu autoritarismo que se manifesta em busca da esposa perfeita ou na expulsão de qualquer coisa que ele considera ser imperfeito é a resposta direta ao sentimento de inadequação. Ele acredita que ao controlar tudo e todos pode esconder sua fraqueza e alcançar um status que de outra forma ele nunca poderia ter. Isso mostra sua busca obsessiva por validação externa, através do poder, elevando um medo profundo em ser rejeitado ou visto como inferior ou pequeno. Quando ele controla total Duloc e seus súditos, funciona como estratégia para lidar com suas vulnerabilidades emocionais. Um exemplo clássico de líder autoritário cuja força externa mascara a fraqueza interna. Ele não está satisfeito em ser apenas um governante, ele quer ser admirado, ele quer respeito, mas esse tipo de pessoa no fundo acredita que não merece isso, por isso ele quer o domínio absoluto de tudo. Há mais de 2 décadas depois do lançamento de Shrek, não vemos nada genial quanto esse filme ou até o vilão que tem nele. O Lord Farquaad continua sendo um exemplo brilhante de como criar um vilão que ao mesmo tempo é cômico, consegue ser aterrorizante. Ele prova que até mesmo um personagem que aparentemente é simples pode carregar um subtexto rico e uma crítica afiada. E é isso que torna Shrek um clássico. A capacidade dele de misturar piadas com comentários sociais profundos torna isso genial. E além de também tirar onda com a Disney, né? Eu já gosto quando isso acontece. Mas o que você acha? Comente se eu falei besteira, comente, me corrijam, que se eu tiver feito alguma besteira, eu vou deixar seu comentário fixado. Para você, nosso querido Lord Farquaad, é apenas uma piada ou ele merece mais crédito como vilão? Deixe sua opinião no comentário, ela é muito importante para mim. E agora, para continuar me dando engajamento e eu poder sair do meu CLT, vai ter 2 vídeos nesse final, falando de vilões que são ruins, que esse vídeo vocês gostaram muito, talvez eu faça parte 2, e também alguns personagens que na minha opinião é babaca, talvez eu faça parte 2 também. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, tchau e fui.